lermos a palavra do Senhor. O livro é o livro de Hebreus. Eu gostaria de ler com você o livro de Hebreus, deixar uma palavra para meditação. E nós vamos, capítulo 3, o verso 18, livro de Hebreus, usar aqui a Bíblia do púlpito, para que a gente possa ter duas Bíblias para desfolhar. Nós estamos com a intenção de trazer esse culto de ensino, esperarmos agora decidirmos como vamos proceder os próximos dias, mas fazer do culto de ensino verdadeiramente uma classe, uma escola, para que possamos aprender a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus, capítulo 3, o verso de número 18, o verso de número 19. Eu faço a leitura, você pode me acompanhar aí na sua Bíblia, onde você está mais confortável. Capítulo 3, verso 18. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria de meditar com os irmãos, os que podem assentar, ficam em liberdade. O livro de Hebreus começa o capítulo 11, nós temos um capítulo que chama ali os heróis da fé estão vinculados naquele capítulo todo. Então, ali está a plataforma dos heróis. Os homens da fé estão no capítulo 11. O escritor já começa dizendo pela fé, e vai discorrendo todo o capítulo. Está no livro de Hebreus, capítulo 11. Está a galeria da fé. Nós chamamos assim de galeria da fé. Ele já começa dizendo que a fé é o firme fundamento. Então, ali começa a galeria da fé, a galeria da fé. E todos nós que viemos à igreja, quero fazer essa palavra de introdutória para que compartilhe com você a palavra de Deus. Nós viemos à igreja à medida da nossa fé, à medida da nossa fé. Eu estava ouvindo um grande médico que hoje está combatendo essa pandemia. Ele é um grande médico e ele fazendo uma entrevista dizendo: o que eu vou fazer na igreja? E o que eu vou fazer na igreja? Eu gosto de festa, eu gosto de uísque, eu gosto de uma bebidinha. O que eu vou fazer na igreja? A igreja não tem nada para mim. Então, você vê que as pessoas vêm à igreja por causa do nível de fé. E aí, por outro lado, você vê também nessa grande diversidade de abre e fecha, fecha e abre, divide até os próprios crentes, os próprios obreiros, os próprios pastores. Alguns tomam partido, alguns pastores tomam partido, alguns membros tomam partido. Uns concordam que deve permanecer aberta, outros concordam que deve fechar, outros acham que não é tempo de abrir a igreja, outros acham que a igreja deve ficar fechada até que a pandemia passa e nós possamos cultuar com tranquilidade, e que nós não devemos ser o que vai decimar o vírus, que vai espalhar o vírus, e que nós devemos agir com prudência, como pastores, e aí começa uma grande divergência de opiniões. E as pessoas uns são criticados porque abrem, outros são criticados porque fecham, e haja uma divisão. Mas quando você parte para a Bíblia, a igreja é um lugar de fé. O que viemos fazer na igreja? Viemos porque tem fé. Então, quando eu paro para pensar, e estava aconselhando um irmão, eu estava pensando e falando, a igreja é um lugar de fé. A gente vem à igreja e a gente acredita que a gente pega um pedacinho de pão, como vamos fazer no sábado, que vai ser a Santa Ceia, um pão feito numa padaria, e a gente toma um pedacinho daquele pão, depois de orado, e a gente acredita que aquele pão é o corpo de Cristo, é o símbolo do corpo de Cristo. Nós acreditamos que tomamos um cálice pequeno, e a gente que é um suco de uva, fabricado numa empresa, tirado de uma videira, a gente acredita que aquele suco é o símbolo do sangue de Jesus. Isso é uma loucura, isso é fé? A gente também acredita
que se a gente colocar a mão na cabeça de um crente, a gente coloca a mão na cabeça de uma pessoa, em cima do cabelo, na cabeça da pessoa, e a gente acredita que pelo poder da oração, vai acontecer um milagre na vida da pessoa, a infecção pode estar na unha do pé. A gente põe a mão na cabeça e a infecção sara da unha do pé, só de colocar a mão. A gente acredita que numa oração, a veia do coração é desentupida, os rins são restaurados, a ferida fecha por causa de uma palavra. A gente acredita que de barro se faz olho de cego, lavado no tanque de Siloé. A gente acredita que a gente trazendo o dízimo à casa do tesouro, no altar, e colocando na mão de um pastor, e ela sendo orado, o Senhor repreende o devorador da nossa casa, e o Senhor abre a porta da prosperidade sobre a nossa vida. A gente acredita que a gente pegando a oferta, que o dízimo é 10% e a oferta deve ser 10%, para poder somar 20% durante o mês, você vindo ao altar, você faz uma semeadura e coloca o nome na oferta, e aquela oferta que você colocou o nome vai produzir aquilo que você nomeou. A gente acredita isso. A gente crê que se a gente fazer um corredor e colocar os obreiros, e esses obreiros passarem óleo na mão, e ele estender a mão e colocar na cabeça de alguém que estiver enfermo, ele será curado. Então todo mundo passa naquele corredor, recebe o milagre e vai embora para casa. A gente acredita nessas coisas. A gente acredita que a gente ajoelhado, falando com Deus que a gente não vê, falando com Deus que a gente nunca viu, a gente orando, o Senhor responde a nossa oração e atende o nosso pedido, seja para guardar alguém ou para visitar alguém que está no hospital, ou alguém que está precisando de um milagre, alguém que precisa de um livramento. A gente acredita isso porque a gente é crente. A gente é crente. E eu poderia ficar citando de tantas coisas que, segundo a lógica humana, é absurda, mas o crente acredita. Por isso a gente é chamado de crente. A gente vem à igreja porque a gente acredita que aqui é o lugar da bênção, aonde o Senhor ordena a vida, e a bênção e a vida é para... Não, a gente acredita nisso. A gente crê nisso. A gente pode ser crente em qualquer lugar, debaixo de um pé de árvore. A gente pode ser crente dentro de casa, a gente pode ser... Mas a gente acredita. Agora, se eu falar para mim mesmo, dizer eu não vou lá, porque em tudo que você acredita, tem que colocar um ponto de interrogação que você pode sair contaminado de lá. Eu vou lutar contra tudo isso que eu acredito. Eu luto contra tudo isso que eu acredito. Então eu acredito nessa loucura. Se eu acredito que a mão de um homem pode curar, se eu acredito que Jesus pode sarar os leprosos, se eu acredito que Jesus pode dar livramento, então eu acredito que a igreja precisa ficar aberta. Eu acredito que é daqui do altar que vai sair milagre. É daqui que Jesus cura. Porque quando os médicos dizem não tem mais jeito, é para a igreja que a gente vem buscar jeito. Quando os médicos dizem assim, não tem socorro, é a igreja que vai orar para Jesus dar socorro. Então, se eu discordo, ou se eu às vezes entro na contramão, na linha de muita gente que diz que a igreja deve ficar fechada, eu também concordo. Porque tudo que se faz aqui é pela fé. É pela fé. Então, aonde tem fé, não tem medo. E aonde tem medo, não tem fé. E cada um age segundo a medida da fé. Fecha quem deve fechar, abra quem deve abrir, vem quem quer vir, mas a porta deve ficar aberta, porque segundo aqueles que crê, tem que acreditar. Seguiam atrás de Jesus pelo deserto, porque acreditava que o carpinteiro, filho de José, tinha poder de ressuscitar mortos. Isso era para quem crê. Então, isso aqui tudo é feito pelo poder da fé. Não entre na discussão dessas coisas, e é sobre essa situação que eu estou fazendo uma base introdutória para compartilhar com você sobre a fé, ou a galeria da fé. Eu vejo o crente dizendo, não, isso é loucura. Eu ir lá na igreja, para me contaminar, a igreja está fechada faz um mês, e tem um monte de gente contaminando, e o número de casos ainda não diminuiu, porque não é a igreja. A igreja é um ponto de liberação, de cura e de milagre,
E se a gente crê que Deus está neste lugar, se a gente crê que o Espírito de Deus trabalha aqui, então a gente não pode ter dúvida de fé, a gente não pode ter dúvida de incredulidade. Ou a gente acredita, ou a gente então não acredita, porque a Bíblia diz que a gente precisa crer, crer somente, acredite somente, porque Deus vai dar vitória ao seu povo. Então eu vejo uma grande contradição, e a gente não deve entrar nesse pleito de discussão, ainda mais dos ímpios, não dos ímpios, mas dos crentes. Não, é isso aqui para os crentes, pastor, a medida da fé. Por que os ímpios dizem que deve fechar? Porque eles não têm fé. E por que os crentes dizem que deve ficar fechado? Porque eles são fracos na fé. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você esta noite, essa oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor. A obediência, guarde o seu coração. A gente coloca a fé em primeiro propósito, e ela é em primeiro propósito. A fé é algo extraordinário, mas eu queria que você guardasse uma frase que eu vou dizer aqui. Entendeu? A obediência é a locomotiva que puxa os vagões da fé. A obediência é a locomotiva que puxa os vagões da fé. Por que tem muita gente que na hora da dificuldade procura a fé e não encontra? Porque não tem a máquina da obediência para puxar os vagões da fé. A gente, primeiro, a fé ela é baseada na obediência. Tem uma palavra no livro de Hebreus, que já está lá, que o capítulo 11, aí mesmo, diz assim, o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperar vem de uma palavra grega, conjugada. Vem uma palavra grega conjugada. Ela significa apoio, segurança. Ela significa apoio, segurança, fortalecer e sustentar. Ela é conjugada. Essa palavra certeza, esperar, quer dizer que certeza, a palavra certeza quer dizer apoio, segurança, sustentar e fortalecer. Ela é conjugada. Então, quando soma essas duas palavras no grego, que vai trazer a palavra, essa palavra certeza, ela é base, apoio. Ela é base, apoio para aquilo que a gente espera. Então, se a gente não tiver a base e o apoio para esperar, a gente não vai conseguir alcançar. Então, o escritor vai dizer que esta palavra quer dizer embaixo superior, fortalecer e sustentar. Essa palavra certeza. Então, é aquilo que se apoia. Isso quer dizer, é como um vaso de flor, que embaixo do vaso de flor ou do chachim se coloca um prato, para poder ter as correntes para sustentar. Então, essa palavra certeza esse sustento, para poder sustentar a fé. Você tem que ter a certeza disso. Então, quando a gente vê que a fé tem que ter uma fonte chamada Deus, e ela está no nosso coração, esta fé deriva-se disso, de esperarmos e crermos no nosso coração, que aquilo que estamos esperando vai acontecer. Toda a fé é baseada em Deus, para depois acontecer aquilo que nós estamos esperando. Mas não existe fé sem obediência. Não existe fé sem obediência. A fé e a obediência é conjugada. A obediência é a máquina que puxa o vagão. Você vai procurar na Bíblia, que todos os lugares da Bíblia, primeiro é a obediência. Aí vem o texto em que nós lemos 3:18. Por que Israel não entrou na terra da promessa? Porque não obedeceram. Porque chegaram na divisa da terra e voltaram para trás. Porque não acreditaram naquilo que Deus tinha falado. Então, o segredo, primeiro, a gente se obedece. A gente se dispõe para poder acrescentar a fé. Pastor, por que a minha fé é pequena? Porque a fé é medida pela obediência. Se houver grande obediência, automaticamente a fé será acrescentada. A fé é medida pelo caminho da vida e pela obediência. Por que tem gente que na hora da necessidade procura a fé e não acha? Porque Deus também não acha a obediência. A fé é conjugada. Não existe escola da fé. Existe a prática da vida da fé. É pela obediência. Então, tudo quanto a gente obedece, da forma que a gente obedece,
é que a gente pode alcançar. A gente pode comparar que a nossa obediência vem antes da fé. A gente pode comparar que tem duas coisas muito importantes, que são as condições da obediência para a gente receber a fé. A gente tem que ter condições de obediência para quem quer receber a fé. Isso é como pessoas falham na hora da batalha. Falta a obediência. E se faltar a obediência no decorrer da vida, na hora que procurar a fé, a sua fé é pequena. É como cavalo que puxa carroça. O que a gente adianta ter a carroça se a gente não tem o cavalo? A obediência e a fé é assim. Quem tem fé, mas não tem obediência, é igual carroça que não tem cavalo. Cheio de fé, mas na hora de crer não recebe. Porque precisa ter a obediência para puxar essa carroça. Não adianta a gente colocar cheio de fé, e a obediência coloca atrás da carroça, como se fosse os cavalos. A fé, ela é puxada pela obediência. Alguém vai dizer assim, pastor, mas Abraão foi o pai da fé. Mas diz um homem mais obediente do que Abraão? Tem um homem que obedeceu a Deus mais do que Abraão? Ao ponto que Deus diz, toma o seu único filho e vai ao monte Moriá que eu vou te mostrar. E andando Abraão 3 dias. E depois de 3 dias que ele foi ver o monte. Você fala que isso é fé ou é obediência? Levaram o menino, o jovem para o Moriá. Foi fé ou foi obediência? Obediência. A fé veio na hora que ele levantou o cutelo. Ele dizia, eu sei que ainda da cinza do meu filho, Deus pode levantá-lo. Mas ir até o Moriá é obediência. O que adiantava Abraão ter um monte de fé, mas não ter a carroça para levar o Moriá? Então, a base da nossa fé é a obediência. A base da nossa fé é a obediência. Por isso tem igrejas pequenas, caindo, quebradas, falidas. Por homens desobedientes, mulheres desobedientes, que pregam o evangelho, cheio de fé. Pregam milagres. Mas na hora de ver as grandezas de Deus não enxerga, porque falta obediência. Então, se Abraão foi o pai da fé, a pergunta é, obediência? Primeiro, é a locomotiva que puxa o vagão da fé. Levantar-se de manhã e levantar-se de madrugada, rachar lenha, acordar os servos, despertar o menino, e depois olhar para o servo e dizer assim, vamos fazer uma oração, que eu estou cheio de fé para matar o Isaac. Não foi essa a pronúncia, não foi essa o legado. E foi Abraão pela fé. Sim. Mas o que levou Abraão? A obediência. E Abraão obedeceu. Caminhando 3 dias sem saber para onde ia. Mas Abraão obedeceu. Então qual é o segredo? Isaac recebeu a ordenança divina dizendo, não vai para a terra. Fique aqui, que eu vou te fazer prosperar. O que veio primeiro? Obediência ou fé? Obediência. A fé veio segundo e semeou Isaac na terra e colheu 100 por 1. Quem puxa a carroça da fé é a obediência. A obediência? O que faltou a Israel no texto que eu estou lendo com a igreja, estou lendo com você? O capítulo 3 e o verso 19. E aí o Senhor vai dizer que o capítulo 3 e o verso 18, porque eles não puderam entrar na terra. E que jurou que não estariam no seu repouso. Os desobedientes. Não é os que não tiveram fé, foi os que não obedeceram. Então o segredo da fé está baseado na obediência. E eu quero que você entenda essa noite que o tamanho da fé é o tamanho da sua obediência. Pastor, quando você achar uma mulher cheia de fé, você vai dizer que ela é também cheia de obediência. Por que Saul fracassou? Não cria em Deus? Cria que ele até ofereceu as ovelhas que ele trouxe de lá de Adag, que ele trouxe de Agag e veio, trouxe e ofereceu o melhor do rebanho. Ele cria. Ele até recebeu Samuel, que era o profeta. Ele acreditava. Mas por que Deus não recebeu? Porque não tem como andar uma carroça sem ter o cavalo que puxa.
Saul era cheio, mas não tinha obediência. Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. É melhor do que gordura de carneiro. Então, o que eu quero deixar ao seu coração, que a gente faz uma indagação muito grande sobre fé. Fé. E está lá no capítulo 11, a galeria da fé. A Bíblia diz que vai começar com Noé. Com Noé. O que puxou a fé? O que trouxe Noé ser um homem de fé? Obediência. Construiu um barco de 150 metros de comprimento, 30 metros de largura, 25 metros de altura aproximadamente em côvado. Não é para qualquer um. Cheio de fé, mas tenho tanta fé, pastor, tanta fé que eu não consigo nem dizimar, e tanta fé que eu não consigo nem ofertar. Você não tem obediência. E fé sem obediência, não vale nada. Obedecer é o segredo. Então, o que eu quero compartilhar com você esta noite, que está ouvindo e que está acompanhando, que nós acreditamos, nós cremos, mas precisamos da locomotiva da obediência. Na hora de acreditar, como a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, precisava de um camarada tão obediente como Davi? Acreditar. Parou-se diante do exército e viu que o inimigo estava se aproximando, os seus homens sanguinários queriam avançar, e Deus diz assim: não avance, espere a copa da amoreira balançar. Fé ou obediência? Não tem tanta fé, não pode partir para cima que Deus vai dar vitória. Mas é obediência. Partir antes da hora e ia morrer. Então a fé, guarde isso, ela anda de mão dadas com a obediência. Por isso que Deus registrou o verso de Hebreus 3 e 18. Eles não entraram no meu repouso. Eles não entraram no meu repouso. Mas por que eles não entraram no repouso? Eu jurou o Senhor, não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Não entraria. O que eu estou querendo deixar ao seu coração esta noite, que a gente precisa cuidar da nossa obediência e também reestruturar a nossa fé. Para que no tempo da adversidade a gente junte a obediência com a fé, porque a nossa fé será medida pela nossa obediência. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa conhecer isso. Então o texto que eu estou compartilhando com você essa noite é que conforme mais a gente obedece, mais a nossa fé é acrescentada. Quanto mais obediente a gente é, mais fé a gente tem. Por quê? Porque Deus faz aquilo que determina. Deus manda parar, a gente para. Não faz nada, então a gente não faz nada e fica esperando o milagre. Obediência. Como diz aquele testemunho, que não é bom contar testemunho dos outros, porque diz que quem conta um conto aumenta um ponto, mas diz que o pastor orou numa região muito deserta, que não chovia há mais de ano, para chover. E ele diz: domingo vai chover. E quando foi domingo, todo mundo foi para a igreja. E o pastor perguntou: quem é que acredita que vai chover? Só um menino levantou com o guarda-chuva. Todos os outros diziam que acreditavam, mas quando chegaram na igreja, todo mundo estava sem guarda-chuva, então não acreditava. A fé é vinculada à obediência. Então, quando a gente olha, a gente para e começa a observar esse texto, que nos chama muito a nossa atenção, que é o texto da Bíblia, ilustra isso, ilustra essa grande verdade. Pode observar para você, porque aqueles que não obedecem, eles são levados de um lado para o outro. Eles são levados pela circunstância da vida. Porque a fé dele é vulnerável. Aí ele só acredita quando o vento é a favor. Se o vento levantar contra, ele já fica esperto. Então, deixar uma palavra ao seu coração. O segredo da vida cristã é obedecer. Só isso. De como a gente vai ganhar a batalha, isso não interessa. É Deus que vai dar a batalha. O nosso segredo é obedecer. Foi o que Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Manda o povo que marcha. Era fé ou obediência? Parado junto a Pinheirote, num lugar sem saída, com montanha, com mais de 600 mil, 1 milhão de pessoas atrás de você, aí de repente você levanta o cajado e toca na água, e aí diz assim: é por aqui o caminho. Isso é fé ou obediência? Primeiro fé.
Obediência e depois fé. Então, o que eu quero deixar ao seu coração esta noite, que não tem como desvincular a fé da obediência. Não, pastor, mas isso aqui é o certo. Não, se for para não obedecer, meu irmão, não vai dar certo. Porque a fé não desvincula da obediência. Então, a gente vai entendendo que Abraão foi o pai da fé, mas foi o homem mais obediente. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem tão obediente. Isaac foi o sucessor, foi um homem inteligente e um homem também de obediência. Então a gente entende que a fé é vinculada à obediência. A partir do momento que a gente desvincula a fé da obediência, não vale nada. A Bíblia diz que Jacó fez um voto deitado sobre uma pedra e jogou depois o óleo sobre ela e fez um voto dizendo: se o Senhor me abençoar e eu prosperar no caminho que eu estou indo e eu voltar à casa dos meus pais em paz, eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Mas a Bíblia diz assim que quando Jacó voltou para a casa dos seus pais, em vez de voltar a Betel, casa de Deus, que era o lugar do voto, ele foi para Siquém. Quando chegou em Siquém, mesmo com fé, mesmo dizendo a seu irmão Esaú: pode ir andando que eu vou indo no passo do gado, mesmo os anjos lhe acompanhando, ele foi parar em Siquém. Em Siquém a sua filha foi desonrada. Em Siquém os seus 2 filhos tornaram assassino. A fé não resolve se nós sairmos da obediência. Mesmo com a fé, nós vamos ter que enfrentar as consequências da vida. Então, para que a gente tenha vitória, a gente precisa entender que precisamos obedecer e crer. É os 2 fundamentos da vida cristã em que Hebreus está tratando, e todos aqueles da galeria da fé que estão em Hebreus 11, pela fé. Abraão saiu da sua terra, crendo, obedecendo. Não dá para desvincular a obediência da fé. Estão vinculadas. Então a gente entende que esse texto da Bíblia, eu marquei um texto, alguns versos para mim poder ler com você, que a gente para com isso. Porque às vezes nos falta fé, mas porque às vezes nos falta obediência. Entendeu? Se você ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 14, o verso 19, eu marquei aqui quando Jesus vai mandar os discípulos colocar o povo para assentar no chão, e tendo mandado a multidão que assentasse sobre a relva, e tomou 5 pães, 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos. Esse texto, quando a gente vai ler um pouco antes, quando vai tratar a passagem em que os 2 discípulos vão receber uma ordem de Jesus, no capítulo 14, e vão receber uma ordem para poder resolver o problema da questão. Quando os 2 discípulos vão, que é Felipe e André, a Bíblia diz que no capítulo 14, o verso de número 3, a Bíblia vai verso 13, e a gente vai discorrendo que Deus vai fazer algo extraordinário na vida desses discípulos. Jesus vai provar esses homens, Jesus vai trazer eles e vai dizer a Felipe e a André, para que resolva o problema. Aí André vai trazer a doutrina do se. Ele vai dizer assim: se pelo menos a gente tivesse 200 denários. Se a gente tivesse 200 denários, a gente compraria pão e mataria a fome desse povo. Se a gente tivesse, mas a gente não tem. Mas se a gente tivesse 200 denários, a gente teria que ter a padaria e o lugar de comprar o pão. Mas como a gente não tem o 200 denários e não tem a padaria para comprar o pão, a gente não tem jeito de resolver o problema. Então, a primeira indagação disso é se. Se a gente tivesse. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia uma reforma na minha casa. Se eu tivesse condição, eu cuidaria da igreja, mudaria a aparência da igreja. Se eu tivesse condição, eu também faria isso e faria aquilo. Essa é a doutrina e a fé de Felipe. Se. Aí vem o André, que acha um menino que tem 2 peixinhos e 5 pão. E aí André já vem com os 2 peixinhos e 5 pão, e aí ele pergunta: como vamos resolver o problema? Ele pega os 2 peixinhos, leva para Jesus e diz assim: como a gente vai resolver o problema?
É diferente de se a gente tivesse. E ele vai pegar o que tem e vai dizer assim, como a gente resolve? A pergunta é do como é diferente. O nível de fé é totalmente diferente. É como a gente vai fazer. Não é se a gente vai fazer. Se eu pudesse fazer, se eu pudesse ir, se eu pudesse voltar, se eu pudesse derrubar, se eu pudesse... Não, como a gente vai fazer? Como? Eu preciso construir uma congregação nova. Se a gente tivesse material, se a gente tivesse dinheiro, se não tivesse em pandemia, se a gente tivesse a mão de obra, a gente poderia. Mas como a gente não tem dinheiro, não tem mão de obra, estamos numa pandemia, não tem onde comprar, não tem como resolver. Manda o povo embora. Não é assim? Mas agora, se você é do como, você fala assim, Senhor, nós temos o terreno, algumas barras de ferro, como a gente vai construir? E então o Senhor disse, manda assentar de 50 em 50. É diferente. A atitude de obedecer, vinculada com a fé, faz milagre. Então existe o como e o se. São vinculados em duas palavras, como vamos fazer e se a gente pode fazer. Por que tem gente que não faz nada? Porque se ele tivesse condição, se eu fosse o pastor, se eu fosse o dirigente, se eu fosse o cantor, se eu fosse o dono, se eu tivesse casado, se eu tivesse esse carro, se eu tivesse... Não vai fazer nunca, nada. Mas como a gente vai fazer? É diferente. Como a gente vai fazer? Manda o povo sentar. O como é comigo. Manda ele sentar e traz o que você tem na minha mão. Quantos é que você tem? 2 peixinhos e 5 pão. Então manda a multidão sentar. Manda sentar que eu vou resolver o problema. O como é com Deus. A gente tem que atitude de fé. Tem gente juntando dinheiro a vida toda. A vida toda. O que eu quero deixar ao seu coração, existe esses 2 tipos de palavras, como e se. Ah, se eu tivesse. Se fosse o meu tempo, não fez nada e não faria, porque se fosse, não faz. Agora, como a gente vai fazer? Como? Foi o que, quando entraram na terra da promessa, e quando Caleb foi procurar Josué, ele dizia, eu quero a terra do Zebrom, a terra do gigante. E então deram a terra do gigante. A pergunta era, como você vai conquistar? Tendo 84 anos. Ele disse, fica olhando, como? Reuniu todo o seu povo e diz assim, quem subir e derrotar o gigante, casa com a minha filha. O camarada doidinho, chamado Otoniel, foi lá e destroçou o gigante e voltou e casou com a filha. E parece que, na minha imaginação fértil, parece que eu vejo o velho Caleb olhando para os povos e dizendo assim, como? Assim. Se aquela multidão que foi lá no pé do monte, na divisa da terra, e visitar a terra, os 12 espias, e voltaram dizendo, se a terra tivesse gente pequena, se a terra não fosse tão cercada, se a terra não fosse tão perigosa, se não entraram. Não entram. Eles não vão entrar no meu repouso. Porque eles não sabem obedecer. Era só entrar na terra. Porque eu pelejaria por eles. Mas não sabe obedecer, então não vai ter fé. O segredo da fé é a obediência. Obedeceu, a fé acrescenta. Não fica perguntando como, se, é como. Você dá um passo e diz, como é que vai ser, será? Não, põe a mão e se pergunta, como é que será que vai ser? Será que vai esquentar o corpo e Jesus vai curar? Será? Como vai ser? Será que vai embora? Como? Aí Deus diz assim, como é comigo? Só obedece. Mas e se eu pôr a mão e não acontecer nada? Aí, meu irmão, felicidades para você, bem-vindo à escola de Felipe. Mas como vai ser? Como é que vai ser? Como vai ser não é comigo, é com Deus, é eu que pergunto, como é que vai ser agora, Senhor? Eu falei aí, e agora, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu coloquei a mão na cabeça de uma jovem,
um casal que não podia ter filho, eu coloquei a mão na cabeça do rapaz, e coloquei a mão na cabeça da moça e falei assim, Jesus está colocando uma criança no seu ventre. Aí ela falou assim, como? Eu falei, como não é comigo? Como? Como eu não sei. Eu só sei que está colocando. Agora, como você vai abrir o útero, você vai colocar lá dentro, você vai fecundar, você vai empurrar os espermatozoides para dentro, você vai trazer o útero para fora? Eu não sei, isso não é comigo. O que eu sei é que Deus mandou liberar uma palavra, e eu estou liberando uma palavra, e você vai ser mãe, e você vai receber, e então aí no útero, a fecundação de um óvulo, e você vai ser mãe. E aí ele falou assim, pastor, é só um milagre. Eu falei assim, então isso é com Jesus, não pergunte como. Porque se fosse aí já não era com nós. Mas como? É com Deus. Então aqui tem, para compartilhar com você essa palavra de fé. A fé é vinculada à obediência. Quando a gente observa, tem 3 tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa que avança. Segundo, a pessoa que estagna, a pessoa que para, fica estagnada. E a pessoa que recua. Se você ler o capítulo 17 e o verso 4 do Evangelho de Mateus, vai contar a história de que os 3 discípulos foram com Jesus no monte, e quando Jesus transfigurou, e quando eles viram a glória, Pedro ainda fora disse, mestre, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para mim, uma para o senhor, outra para Elias, outra para Moisés, e a gente já fica aqui, que aqui está tão bom. E Jesus levantou e disse assim, vamos descer, Pedro, a gente não é daqueles que para. Eu ainda tenho que subir ao Getsemane e ir ao Calvário. E ainda tenho que sentar à direita do meu Pai. Você quer ficar sentado aqui? Eu tenho que levar João para o céu. Eu tenho que visitar o João com o paraíso. Ainda tenho que encontrar lá com João, Abraão, Isaac, Jacó. João ainda vai visitar lá em cima. Você quer que nós fique sentado aqui? Tem gente estagnado. Recebeu uma porção da bênção e estagnou. Poderia estar morando num sobrado, ainda está nos 3 cômodos. Estagnou. Tem gente que já era para estar vendo o céu pelo lado de dentro, tendo revelação. Estagnou. Deu uns pulinhos já. São os estagnados da fé. Eles têm medo de dar um passo e perder o que conquistou. Estagna. Eles correm. Tem crentes que correm de olho no ministério. Corre, não perde culto, não participa de oferta, traz o quilo, corre para visitar. É só ele chegou, acabou, estagna. Você não consegue ouvir ele dar um glória a Deus, nem falar em língua estranha. E o dia que ele falar em língua estranha em cima do púlpito, sai um monte de pó da garganta dele. Ele estagnou na fé. Esses são os estagnados. E a Bíblia diz assim que tem aqueles que recuam. Por isso a carta dos Hebreus diz assim, Hebreus 10 e 38, diz assim que nós não somos daquele que recua. Nós não somos daquele que recua. O justo viverá da fé. Mas se ele se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós não somos daquilo que recua, meu irmão. A gente não recua na morte, não recua por coronavírus, não recua por dengue, não recua por Satanás, não recua pelo inferno, não recua pela escuridão, não recua por governador, não recua por político. A gente não somos daquele que recua, a gente somos daquele que avança, porque tudo que Deus prometeu à sua igreja, ninguém pode impedir que nós venhamos receber. Ninguém. Alguém diz assim, pastor, por que é que Deus não desce lá e não faz um estrago, não mata? Para quê? Esse dia eu estava vendo uma reportagem lá do Egito, das múmias. Eles fizeram um desfile tremendo, pastor Jesus. Tiraram as múmias lá do antigo museu e fizeram um grande desfile pelas ruas do Egito para entrar no novo museu, um museu moderno que fizeram. E aí, o primeiro camarada que saiu lá, sabe quem foi? Tutankhamon. Depois foi Ramsés II. Aí foi a múmia do Ramsés, aquela múmia tremenda, irmão, tudo embalsamada. E aquele camarada vai, assim, sabe, e vai desfilando naquele carro alegórico. Esse camarada desafiou Deus. E eu fiquei pensando, sentado na minha cama, assim, sentado, olhando para aquilo, imaginando Deus sentado no trono e olhando o desfile. Aí Deus dizendo assim, olha o cidadão que desafiou eu lá. Só está os dentes assim, ó. Para que Deus vai se incomodar, meu irmão?
de quem desafia ele, de quem luta com ele, de quem se batalha. Você acha que Deus é o homem que já sai na mão, sai dando... Deus fica sentado no trono, de eternidade em eternidade eu sou, e fora de mim não há outro, e operando eu, quem impedirá? Aí Deus olha para o camarada que está desafiando, está com 70 anos, 68 anos, está dizendo assim, o que é Deus, o que é a igreja, o que é aquilo? Amanhã, meu irmão, ele está numa caixa de madeira sem poder fazer nada, e Deus continua sentando no trono, e os anjos continuam dando glória, e Hosana, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e nós vamos pela fé caminhando para chegar lá. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, que a fé e a obediência andam entrelaçados. Quando perguntares qual é o tamanho da minha fé, mede o tamanho da sua obediência. Pela sua obediência, dá para se saber o tamanho da sua fé. Simples. Mas a gente é muito sabido, muito inteligente, não precisa tudo disso, pastor. Para que a gente vai lá dar dízimo? Para que a gente vai dar oferta? Para que a gente vai na igreja? Por que a gente precisa ir na igreja? A gente pode cultuar em casa, deitado na cama. Pelo tamanho da sua obediência, saberá o tamanho da sua fé. A fé e a obediência andam intercaladas. A Bíblia diz que tem aqueles que avançam, aquele que estagna, e eu termino, e aquele que recua. E Israel chegou na divisa da terra e voltaram para trás. E Josué e Caleb andou com eles mais 38 anos, para tornar a chegar na divisa da terra. E eu termino dizendo uma coisa a você que você deve guardar. Antes de Deus acrescentar a sua fé, Ele vai testar a sua obediência. Deus poderia ter levado Israel por um caminho mais perto. Levou pelo caminho mais longo. Deus poderia ter derrubado os muros de Jericó, só com o grito, mas fez Israel andar 7 dias em volta do muro. Só para ver a sua obediência. Só para ver os crentes andar em volta do muro, rodeando, e dizer assim, para que tudo isso? O que nós estamos fazendo, que nem tonto, andando em volta desse muro, nesse sol quente, achando que nós só de andar esse muro vai cair? Isso é uma loucura. Esse Josué não está entendido, não. Se fosse Moisés, não faria isso com a gente. Por isso Deus diz assim, quando vocês andarem em volta do muro, ninguém fale nada. Todo mundo fique quieto. Não haja voz no meio de vós. Ande em silêncio, nem comente. Então eles andaram 7 vezes. Mas por que 7, pastor? Não poderia Naamã ser limpo no primeiro mergulho? Poderia. E por que Deus não curou? Porque Deus vai provar a sua obediência. Primeiro Deus prova a nossa obediência, e depois Deus acrescenta a nossa fé. E depois que ele mergulhou 7 vezes dentro do Rio Jordão, todo embarrado, todo sujo, e ele saiu limpo como uma pele de criança, ele foi até o profeta e diz assim, me permita levar em cima do meu jumento alguma carga de terra, porque quando eu chegar na minha casa, na minha terra, na Síria, não tem terra como a terra de Jerusalém, e eu faço um voto, que eu não vou adorar os deuses da Síria, mas eu vou adorar o Deus de Israel, em cima da terra de Israel. Isso era obediência. Isso era fé. Por causa da obediência. Então guarde uma coisa para você, não tem obediência, não existe fé sem obediência. Não existe. Jesus creu que no 3º dia ia ressuscitar, mas antes de ressuscitar, tinha que morrer. Então termino aqui a palavra de aconselhamento, uma palavra da parte de Deus para a sua vida esta noite. Que a sua fé é baseada na sua obediência. Então não discuta com quem deve vir e quem não deve vir. O que devo fazer, o que não devo fazer. Se eu devo beber água para ser curado, se eu não devo beber água, se eu devo passar debaixo da mão do sacerdote, se eu não devo passar da mão do sacerdote, se não existe sacerdote, se a mesa do altar da frente não é mesa nada, que não precisa nada. Isso aqui é base de obediência e fé. Pastor, por que as minhas coisas não funcionam? Porque elas se fazem com fé, mas não tem obediência. A gente precisa obedecer e acreditar. Obedecer e acreditar. Crer
obedecer e acreditar. Porque Deus vai provar a nossa fé através da nossa obediência. Então, deixa a palavra de Deus para a sua vida, guardada. Por que construir igreja nunca tem dinheiro? Porque primeiro a gente obedece e depois a gente acredita. A obediência primeiro. Fica esperando aí, vai orando. Eu estou esperando um sinal. É um sinal. Fica esperando um sinal aí. Vai orando esse sinal aí. Por que o moço de Elias foi lá e enxergou uma nuvem do tamanho de um punho de um homem? Porque ele foi lá 7 vezes. Vai lá subir no monte 7 vezes, você vai ver. Subir é fácil, eu estou falando aqui, em 1 segundo eu falo. E ele subiu 7 vezes e voltou e correu no Elias. Parece que Elias estava ajoelhado ali, ó, e o moço correu aqui e olhou. Vai lá subir 7 vezes no monte lá e olhar para o lado do mar para você ver. Sentar no meio do caminho, em cima de uma pedra, e depois que chegar lá não ver nada, descer, voltar para o profeta falar assim, e aí? Ele diz, vi nada, volta lá que você vai ver, volta lá. Segunda vez, volta lá, o camarada volta, o pastor Jesus a manhã inteira correndo, subindo e descendo. Parece que foi rápido, assim, instantâneo. Mais rápido do que fazer macarrão miojo. Vai lá para você ver. E quando ele voltar, ele dizer assim, eu vi uma nuvem do tamanho de um punho de um homem. Andei 7 vezes, estou com a língua de fora, estou com falta de ar, estou cansado, já estou com cãibra, e o que vi foi a nuvem de um punho de um homem. E o Elias, que não viu nada, que não saiu do lugar, que estava ajoelhado do jeito que estava, só obedeceu, disse, manda dizer a Acabe, aparelha o cavalo que vai chover, porque eu estou ouvindo o barulho da chuva, e a chuva não é do tamanho da nuvem que você está vendo, é do tamanho da obediência e da palavra da fé que eu estou professando. É o segredo. Tem gente que fala assim, eu quero ver um sinal. Mostra um sinal, mostra um sinal. Não vai ver sinal. Deus quer ver a sua obediência. Vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força. O Gideão falou, mas quem sou eu? Vai, Gideão. E o Gideão falou assim, então eu vou mesmo. E animou. Foi? Aí Deus disse assim, não, Gideão, peraí. Primeiro vamos provar essa obediência. Derruba o altar de Baal. Põe fogo nos animais e faça um estrago. Gideão, com medo de fazer de dia, fez de noite. E quando amanheceu, o altar de Baal estava destruído. E o povo começou a dizer, quem fez isso, quem fez isso, quem fez isso? Alguém diz assim, foi o filho lá do fulano, foi ele, então eu vou chamar ele de Jerubaal. Que Baal seja contra ele. O Senhor vai ser com você, mas vamos ver se você obedece. Mas eu acredito, pastor. Eu acredito mesmo. Vamos ver se você obedece. Acreditar, eu quero ver se você obedece. Esse é o segredo da fé. Eu quero orar com você. Se você pode orar comigo essa noite. Você quer saber o segredo da fé? Você quer saber como é que aumenta a fé? Aumenta a obediência. Vai, vem, fica, levanta, para, não ora. O segredo da fé. Quanto mais você obedece, mais a sua fé aumenta. Alguém é que nunca esteve aqui sentado na cadeira e o Espírito de Deus falou assim, alguém passa aquela salva, põe tudo. Aí você começa a fazer cálculo. Tudo? Mas como que eu vou pagar amanhã? Tudo. Fé é obediência. Obediência. E depois vem a fé. Que Deus vai prover para você pagar. Quem que vai fazer isso? Uma loucura. Então, deixar aqui uma palavra da parte de Deus e eu vou orar com você agora. A fé anda de mão dada com a obediência. E a obediência é o cavalo que puxa a carroça. E ela é a locomotiva que puxa os vagões da fé. E os vagões da fé estão cheios. Cheio de prosperidade, cheio de alegria, cheio de milagre, cheio de graça, cheio de poder, cheio de condição. E eu termino dizendo uma coisa para você, para mim encerrar. A Bíblia diz assim, não entraram no meu repouso. Repouso na Bíblia é como a gente vai viver. Repouso na Bíblia fala do céu, fala de descanso, fala de paz, de tranquilidade, que você não vai preocupar com o que você vai comer, nem com o que você vai vestir, nem com o que você vai beber. Você
você estará no repouso, você vai fazer tudo que Deus determinou que você fizesse como cristão, e depois vai dormir em paz, porque Deus vai cuidar de você, Deus vai vestir você, Deus vai dar comida para você, Deus vai cuidar dos seus filhos. Pastor, mas as coisas estão na pandemia, mas você entrou no repouso de Deus, e o repouso de Deus se entra pela obediência e pela fé, descansando. Vamos orar, eu quero orar com você. Deus te abençoe, Deus te guarde, você que esteve conosco, você que está aqui, você que veio compartilhar a palavra do Senhor, você que está acompanhando através da internet. Eu quero que você haja conforme a sua fé, age conforme o que você realmente sente. Nós não somos movidos, irmão, por aconselhamento dos outros, nós somos movidos pela fé que está dentro de nós, a fé que está dentro de nós. Não se invasie na fé do outro, a fé é sua. Se você tem fé, você faz. Se você não tem fé, você não faz. Porque tudo que faz sem fé é pecado. É pecado. A Bíblia, pastor, mas tem gente que não quer vir na igreja. Deixa ele quietinho lá, irmão. Deixa ele quietinho lá. O que a gente faz é pela fé. A gente faz é pela fé. Pastor, e como é que a gente faz todo dia? Tem que ir na igreja? Não, eu tenho que ir na igreja, eu sou pastor. Tenho que obedecer. Apacentar o meu rebanho. Eu tenho que ir lá. Aí eu venho apacentar o rebanho. E acreditar que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Primeiro vem a obediência, a segunda vem a fé. Então quero orar com você essa noite. Semana vai continuar. Amanhã nós temos a indagação. Vamos orar para aquelas autoridades que estão lá em Brasília. Na verdade, nós não temos autoridade em Brasília. Nós não conseguimos falar com eles, entendeu? Se nós for lá, eles não atendem a gente. Se nós for lá para querer ser atendido, eu posso colocar minha melhor roupa, meu melhor terno, meu melhor perfume, posso alugar um carro e ir lá, entendeu? Arrumar um motorista, tacar alguém aí de motorista, e eu ir lá e querer marcar um horário com alguém do juiz do Supremo Tribunal de Justiça brasileira. Ele não vai nem ligar para mim. Ele não vai fazer de conta que nem tem até lá alguém. E nós não pode falar. Mas a gente pode entrar num quartinho, no pé de uma cadeira, e entrar e falar com o Supremo Tribunal de Justiça. Nós vamos diante do juiz que está lá, que não perde causa. E alguém está dizendo assim: amanhã a igreja estará sentada na cadeira dos réus. Quem pode colocar a noiva de Jesus na cadeira dos réus? Quem pode julgar a noiva do Senhor? Quem? Entendeu? Ninguém. Jesus está lá e nós aqui só estamos orando. O Senhor que guarde e que dê sabedoria. E nós vamos triunfando pela fé, porque depois da prova, a nossa fé aumenta e haverá prosperidade sobre a nossa vida, porque Deus é fiel. Senhor Deus, quero te agradecer esta noite pela vida da congregação, pelos irmãos que estão presentes, por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão de quarentena, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão acometidos por um vírus chamado coronavírus, por aqueles que estão internados, entubados, pelas famílias que estão enlutadas, perderam os seus entes queridos, por aqueles que estão tristes, amargurados, pela nossa nação que está vivendo, Senhor, uma tristeza, Senhor, de morte, Senhor, de desespero, por aquilo que os médicos não sabem fazer, pela sua igreja que está sendo, Senhor, perseguida, impedida de adorar o seu nome, de executar a nossa fé. Mas o Senhor é dono da igreja, comprou a nossa vida, comprou a nossa alma. Não sou eu que posso abrir a porta, eu não tenho a chave dela, não sou eu que posso empurrar e perseverar ela aberta, mas o Senhor diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. O Senhor é o advogado das causas impossíveis. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro por aqueles que congregam e fazem parte da tua igreja, aqueles que são membros deste corpo. A gente sente a mesma dor, a gente sente a mesma tristeza, mas o Senhor prometeu estar conosco
todos os dias, até a consumação do século. Eu libero uma palavra, Senhor, em que as portas serão abertas, teus filhos serão socorridos em tempo de angústia e de adversidade. O Senhor proverá a sua dispensa, a sua condição de subsistento, porque nós entraremos e entramos, Senhor, no teu descanso. Dá paz à tua igreja e acrescente a nossa obediência, para que automaticamente seja multiplicada a nossa fé. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E você diga amém. Deus abençoe sua vida. Sábado nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Não sabemos ainda se vai ser já com a porcentagem aí aberta. Amanhã diz que vai ter o tal do julgamento lá, e nós vamos ficar aqui. Se abrir, nós abrimos, se não abrir, nós continua aberto, e nós vamos dando glória a Jesus, não é verdade? Porque a porta não está lá, né, mano? A porta não está lá. Nós vamos continuar louvando o Senhor Jesus, adorando a Deus. Nós vamos fazer aqui o meio, para celebrarmos a ceia. Os irmãos virão, buscarão os seus kits de ceia, e nós faremos a ceia aí, transmitindo online, para toda a nossa nação e fora dela, e para aqueles que podem. E aos que estão em casa, doentes, enfermos, nós estaremos orando, e vamos levar a ceia, porque a hora que eles tomarem a ceia, Jesus vai fazer um milagre na vida deles, para a glória do nome do Senhor. Amém? Tudo isso é por fé, e por obediência. Então, isso aqui é fé e obediência, fé e obediência. Então, aqui nós não briga. Ou a gente crê, ou a gente não acredita. E aqui não tem briga nenhuma. Ninguém fica defendendo, nem batendo, nem indo para a internet. Não, aqui não. Aqui não tem, aqui é obediência e fé. Creu, vem. Não creu, fica em casa, dá glória a Jesus, nós louva a Deus, nós ora pelos irmãos, e o Senhor vai abençoando. Aqui não, aqui nós vamos pedir graça de Deus, para que Deus nos dê vitória nesse tempo de adversidade, que não está fácil. Está muito complicado, muito difícil. Todo dia nós perdemos alguém, mas o céu está ganhando. Coloque uma coisa no seu coração: o arrebatamento está indo de um em um, até que Jesus arrebate a igreja inteira. Tá certo? Nós vamos estar aqui orando amanhã, quinta, sexta, sábado. Nós vamos estar aqui a partir das 2h da tarde, já com a mesa da Santa Ceia pronta, com todos os kits de Santa Ceia preparados. Aqueles que vão tomar Santa Ceia virão à casa do Senhor, tomarão os seus kits, voltarão para a sua casa, e nós estaremos aqui a partir das 6h, vamos orar um período, e logo em seguida a gente vai ministrar a Santa Ceia, com a participação do Ministério do Louvor, alguns músicos da orquestra, e alguns os obreiros que vai dar auxílio e apoio. Isso é se nós não pudermos abrir e receber com a porcentagem dos irmãos. Mas a ceia será realizada, e ela será por fé. Tá certo? Os que estiverem lá vão pensar que estão aqui, e o Jesus que está aqui é o Jesus que vai estar lá, e nós vamos sentir a comunhão, e Deus vai nos dar vitória. Levante a sua mão, que o amor do eterno Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão do seu Espírito, permaneça com a igreja, não só agora, mas para sempre. Os que crê, digam amém. Está terminado em nome de Jesus.